Olá, prezados alunos, aqui é o professor França novamente, agora para darmos continuidade à aula da disciplina Termodinâmica Química 2, onde estávamos fazendo uma introdução às equações de estado termodinâmicas. Então, se você ainda não assistiu à parte 1, assista antes de continuarmos. Bom, vimos na parte 1 uma série de equações e de modelos que representam as várias regiões do diagrama PVT de um fluido puro. Agora, vamos verificar cada um dos modelos que foram apresentados. O primeiro deles é o modelo de gás ideal. Então, o gás ideal seria aquele que tem a molécula esférica, a molécula de tamanho desprezível, considerando ainda que os choques entre elas são todos elásticos, não há perdas de energia. Esse seria um modelo de gás ideal. Esse gás ideal, a equação dele nós conhecemos desde o ensino fundamental, é aquela PV igual a nRT. Então temos a pressão sempre absoluta, o volume ocupado por esse gás ideal, igual o número de moles ou quantidade de matéria, como se diz atualmente, a constante universal R dos gases perfeitos e a temperatura T, sempre também em escala absoluta, então Kelvin ou grau Rankine. Essa equação PV igual a nRT possibilita determinarmos algumas propriedades importantes. Primeiro, se partirmos de PV igual a nRT, dividindo o volume pelo número de mol, obtemos o volume molar. Então, o volume V barra molar seria o volume ocupado pelo gás sobre a quantidade em mol desse gás. Isolando aqui, então fica V barra igual a RT sobre P. Essa equação, PV igual a RT, é uma outra forma de representar a equação PV igual a nRT. Essa aqui é volume, então seria litros, metro cúbico, pé cúbico. E esse aqui seria volume molar, ou volume específico molar, V barra. Então, metro cúbico por mol, pé cúbico por libra-mol, litro por milimol, por aí vai. É volume por mol. Isolando, então, V barra é RT sobre P. Esse é o volume ocupado por cada mol do meu gás perfeito. Agora, por outro lado, se eu não quero expressar em termos de volume específico, quero expressar em termos de massa específica, então eu lembro que o número de mol, quantidade de matéria, seria a massa sobre a massa molar. Fazendo assim, e lembrando que a densidade ou a massa específica é a massa sobre o volume, esse volume aqui eu passo para cá dividindo, essa massa molar eu passo para cá multiplicando e o RT eu passo para lá dividindo. Então vai ficar P mol sobre RT. Quando digo mol, a massa molar, né? P vezes a massa molar sobre RT. Então, é a massa sobre V. Lembrando, a massa sobre o volume nada mais é que a densidade, a massa específica. Então, a densidade de um gás perfeito é P massa molar sobre RT. E eu posso relacionar aqui o volume específico, molar, volume molar, com a massa específica ou densidade. A relação entre os dois é ρ igual massa molar sobre V. Lembrando que PRT, né? PRT seria o volume aqui. O inverso de PRT daria o meu volume molar. Então, ρ, que é a densidade, é igual massa molar do meu gás perfeito sobre o volume molar. Só para recordarmos, o R, que é a constante dos gases nobres universal, né? Constante universal R, ela pode ter diversas unidades. Então, aqui coloquei só 2 exemplos, mas pode ser diversas unidades. Esse em atmosfera, então 0,08206
com a pressão em atmosferas, o volume em litros, o número de mol em mol e a temperatura em Kelvin, e esse 8,314 com a pressão em Pascal, o volume em metro cúbico, o número de mol em mol e a temperatura em Kelvin. Recordamos então o modelo de gás ideal. Porém, vimos na parte 1 desta aula que ele é muito limitado, tem aplicações muito restritas, de modo que se faz necessário utilizarmos um modelo de gás ou de fluido real. Esse modelo é muito semelhante ao modelo ideal. O modelo ideal seria PV igual a nRT. A diferença para o gás real é que entra um fator Z. Esse fator Z de correção da não idealidade é chamado fator de compressibilidade. Então, o modelo do gás real fica PV igual a ZnRT. Da mesma maneira, podemos então trabalhar através da fórmula principal até chegarmos no volume molar e na massa específica. A dedução é a mesma, só é incluído o fator de compressibilidade Z. Então, o volume molar fica ZRT sobre P. E a massa específica, aqui, massa específica, fica P, massa molar, Z sobre RT. E a relação continua sendo a mesma. Massa específica é a massa molar sobre o volume molar. E por que é importante conhecermos a massa específica, por exemplo? O ρ entra em todos os cálculos de engenharia, desde cálculos de tubulação, onde você, a partir de um balanço de massa, terá uma vazão em massa. Essa vazão em massa terá que ser transformada em vazão volumétrica, para aí então ser possível calcular os diâmetros de tubulação e todas as perdas de carga, o número de Reynolds dV ρ sobre μ, que você vê lá em mecânica de fluidos, também entra a massa específica. E o número de Reynolds está em uma série de cálculos de engenharia, cálculos de operações unitárias, como colunas de destilação, colunas de absorção, trocadores de calor, sistemas de bombeamento e por aí vai. Então é fundamental eu conhecer a massa específica de um fluido, né? Além de cálculos de compressores e uma infinidade de outros exemplos trabalhando tanto com gases quanto com líquidos. Nós vamos ver que também vai ser aplicável esse fator de compressibilidade para líquidos. Agora, a primeira forma de eu determinar esse Z seria pela equação do virial. A equação do virial está aqui representada. Lembrando que todas as restrições de aplicações desses modelos já foram apresentadas na parte 1. Então, a equação do virial ela vem lá da mecânica estatística e ela fornece o Z como sendo uma expansão em termos do volume molar. Então, eu tenho 1 mais B, que seria o segundo coeficiente de virial, sobre V, mais C, que seria o terceiro coeficiente do virial, sobre V quadrado, mais D sobre V ao cubo, mais 1E sobre V à quarta, e por aí vai, essa expansão. Então, o meu Z vai ser função destes coeficientes de virial e dos volumes molares. Porém, é muito difícil eu conhecer cada um desses coeficientes para a infinidade de fluidos que existem num processo químico. Portanto, é prático nós simplificarmos alguns termos dessa expansão infinita aqui. Primeiro, o caso mais simples seria considerar apenas esse segundo coeficiente do virial, coeficiente B. Então, estou considerando um termo e um segundo termo. Portanto, a gente chama essa equação de truncada no segundo termo. Eu vou desprezar esse C, vou desprezar o D, tudo que tiver após o B. Vou desprezar e considerar apenas Z igual a 1 mais B sobre V barra. Então, como é que fica o cálculo de Z
quando eu desconsidero esses outros termos. Esse cálculo vai se basear na determinação deste coeficiente aqui do virial. Para eu calcular o coeficiente B, então, primeiro eu vou calcular um B0, esse B0 igual a 0,083 menos 0,422, TR elevado a 1,6. Lembrando, TR é a temperatura reduzida. A temperatura reduzida é a temperatura do processo sobre a temperatura crítica do meu fluido. Essa temperatura crítica é tabelada. Cada fluido, cada produto tem o seu valor tabelado. E a temperatura T do processo. Essa divisão dá a temperatura reduzida. Então, substituímos aqui, calculamos o B1 também, e depois calculamos, por fim, esse coeficiente B do virial. Então, vai entrar aquela constante R dos gases, a temperatura crítica, a pressão crítica, que são valores tabelados, o B0 que eu calculei, o B1 que eu calculei, e esse ômega é o fator acêntrico, ele vai depender da geometria e da polaridade da molécula. Então, também existe tabelado esse ômega aqui, fator acêntrico. Calculado o valor de B, então eu retorno na equação do virial, porém desprezando esses outros coeficientes. Vai sobrar só o V e o B aqui. Então, fica 1 mais B. Esse V nessa equação do virial é considerado como ideal. Então, seria aquele RT sobre P. Então, esse Z, que é o meu fator de compressibilidade, que eu vou utilizar lá na equação PV igual a ZRT, ele fica Z igual a 1 mais BP sobre RT. Então, minha pressão do processo, minha temperatura do processo, o R é constante e o B que eu calculei dessa maneira. Agora, existem algumas aplicações onde, por desvios de polaridade, quando essa molécula não é ideal, a pressão um pouco mais elevada, onde essa pressão sendo elevada, aqueles choques que antes eram elásticos no gás não são mais elásticos, aí eu posso truncar a minha equação no terceiro termo. Então, tenho aqui primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Me dá o terceiro coeficiente do virial, coeficiente C. Portanto, eu vou desprezar a partir do D. A equação fica, então, função do B, do C e dos volumes V barra. Esse coeficiente B eu calculo da mesma maneira que foi mostrada aqui na forma truncada no segundo termo. É o mesmo modo. Agora, esse coeficiente C, existe um outro método. Então, estão aqui as equações. Também funções da temperatura reduzida. Calculo esse C0, esse C1, entro com C. O PC, o TC e o ômega são tabelados. Determino o meu coeficiente C. E então, calculo o Z. 1 mais BP sobre RT mais CP quadrado, R quadrado, T quadrado. Esse Z, logicamente, vai ser um pouco mais preciso do que esse daqui, dependendo da aplicação. Porém, conforme eu aumento esses coeficientes, fica mais difícil de determiná-los. Portanto, vamos chegar até aqui a truncada no terceiro termo. Agora entramos nas equações cúbicas de estado. A primeira delas, equação de Van der Waals. O Van der Waals, lá em 1873, na tese de doutorado dele, a partir da teoria, principalmente trabalhando na isoterma crítica, conseguiu obter esse modelo de equação de estado, né? Relacionando pressão, temperatura, volume, né? Equações de estado são aquelas que relacionam essas grandezas termodinâmicas. Então, ele obteve que a pressão é igual a RT sobre V menos B menos A sobre V quadrado. Esse A e esse B são, então, os coeficientes do Van der Waals. Porém, da forma como está descrito aqui, isolando a pressão, fica difícil calcular o volume. E, geralmente, a pressão e a temperatura são conhecidos, então seria interessante calcularmos o volume. E essa equação não é explícita
no volume, ou seja, não dá para isolar esse volume. Então, uma alternativa é justamente utilizar uma equação cúbica do terceiro grau para eu conseguir calcular esse volume. Então, essa equação cúbica não é em volume, ela é em z. Porém, se eu conheço o z, eu consigo calcular o volume, porque nós vimos que o volume ele é ZRT sobre P. Então, se o R é constante, eu tenho a temperatura, tenho a pressão, eu calculando o Z, consigo calcular o meu volume, que é ZRT sobre P. A equação cúbica de Van der Waals é essa daqui, Z ao cubo menos B' mais 1, Z quadrado, mais A'Z menos A'B' igual a zero. Essa equação é do terceiro grau. Existe a equação do segundo grau, que resolve por Bhaskara, a do primeiro grau, que eu resolvo isolando, e existe a do terceiro grau também. Essa equação dá para resolver. Resolvendo ela, nós vamos obter o valor de Z e, consequentemente, o volume V. Agora, essa equação de Van der Waals tem algumas constantes aqui. A constante A está descrita como eu calculo, a constante B, depois eu tenho a constante A' e B' maiúsculas, que entram nessa equação, onde elas são função do Azinho e do Bzinho. Depois, quase 100 anos após a publicação do trabalho do Van der Waals, lá em 1972, surgiu a equação SRK, então Solve-Redlich-Kwong. Então, essa equação é uma melhoria do trabalho do Van der Waals, que era um trabalho mais teórico, e agora, então, foram acrescentados experimentos para se obter essas constantes com maior acuracidade, constantes mais precisas em relação aos valores experimentais. A equação exposta é dessa forma, então a pressão é igual a RT sobre V menos B, menos A sobre V, que multiplica V mais B. Porém, como foi explicado anteriormente, não é conveniente utilizar essa equação, já que geralmente queremos o volume V. Portanto, temos que trabalhar com uma equação cúbica, uma equação do terceiro grau. E aí entram aquelas constantes, A', B'. O A' e o B' são calculados da mesma forma que já foi mostrado. Porém, o Azinho e o Bzinho são diferentes. E agora, no cálculo do Azinho, entra um parâmetro ômega maiúsculo. Esse ômega maiúsculo é função do fator acêntrico que nós já vimos anteriormente. Por fim, das equações que foram mostradas na parte 1 dessa aula, falta a de Peng-Robinson. Então, esse trabalho foi publicado em 1976. O Peng-Robinson fez mais algumas alterações nos modelos anteriores e descobriu que P igual a RT sobre V menos B menos A V quadrado mais 2BV menos B quadrado. Então, são modelos muito semelhantes entre si. Entra de novo o ômega maiúsculo como sendo função do fator acêntrico, o Azinho, o Bzinho, o A' e o B' continuam sendo calculados da mesma maneira e eu tenho a minha equação do terceiro grau, função de B' e de A', para eu determinar o Z e, determinando o Z, poder determinar o meu V ou até o meu ρ. Bom, vimos que existem 3 modelos principais de equações cúbicas e todas elas, explícitas em Z, fornecem uma equação do terceiro grau. Agora, para eu resolver uma equação do segundo grau, eu uso Bhaskara. E a do terceiro grau, como é que eu vou resolver isso daqui? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou ter que identificar na minha equação do terceiro grau quem é esse A'. O A' é o número que multiplica Z quadrado. O B' é o número que multiplica o Z. E o C' é o termo que está constante, o termo que independe de Z. Estaria multiplicando Z elevado a zero, então ele independe de Z. Temos A', B', C'.
Com esses coeficientes, eu vou então calcular um parâmetro Q e um parâmetro R. Não confundir esse R com o R dos gases nobres, aquela constante universal. Esse R é um parâmetro do cálculo aqui para eu achar o valor de Z na minha equação. Então, calculo esse Q e calculo o R, que vai ser função do A', B' e do C'. Depois disso, eu vou determinar quem é o R ao quadrado e quem é o Q ao cubo. Então, pego o meu valor de R e elevo ao quadrado, pego o meu valor de Q e elevo ao cubo. E vou comparar. Nesse primeiro caso, estou chamando de caso A, se o R ao quadrado for menor que o Q ao cubo, essa equação do terceiro grau aqui, ela vai ter 3 raízes reais. Então, esse Z tem 3 números que, substituindo aqui, vai dar zero essa equação. Ele tem 3 raízes. Porém, lembremos lá da primeira aula, dessas 3 raízes, a do meio não interessa, ela não tem significado físico, só a menor raiz e a maior. Para eu determinar, então, as 2 raízes de interesse, porque a do meio estou desprezando. Primeiro eu calculo um ângulo θ, então é o arco cosseno de R sobre raiz quadrada de Q ao cubo. Lembrando que esse θ, a calculadora tem que estar em radianos. Esse ângulo deve ser em radianos. Então, configure a sua calculadora aí. O ZL seria a menor dessas 3 raízes. Então, fase líquida, ZL, a menor raiz. Tem o cálculo aqui. E a maior raiz seria o ZV. Então, tem o cálculo dele aqui. Desse modo, quando R ao quadrado é menor que Q ao cubo, eu vou precisar ver qual raiz de interesse, se é a menor raiz ou a maior raiz, que é a resposta dessa equação do terceiro grau. Existe, por fim, um caso B, onde o R ao quadrado é maior que o Q ao cubo. Antes era menor, agora o R ao quadrado maior que o Q ao cubo. Aí eu só vou ter uma raiz, uma resposta. Só existe um número real que eu substituo aqui no Z e ele dá zero. O cálculo fica A duas linhas igual menos sign, né? Um sinal, sign vem do inglês, sign R. O que é sign R? Isso aqui está falando sinal de R. Portanto, se o meu R é um número negativo, o sinal de R eu substituo por menos 1 aqui. Agora, se o meu R é um número positivo, esse sinal de R eu substituo por mais 1, fica positivo. E se o R for zero, eu substituo aqui por zero. Lembrando que esse menos não entra nesse sinal. Então, por exemplo, se o sinal de R é negativo, vai ficar menos 1. Então, fica mais 1, né? Menos com menos mais. E se esse sin R for positivo, fica menos mais 1. Então, menos com mais fica menos, tá? E isso multiplicando módulo de R. Então, lembra, módulo de R é o R sem sinal. Pego o número R e coloco aqui ele sem sinal. Ou seja, positivo, digamos assim, né? Mais raiz de R ao quadrado menos Q ao cubo, tudo isso aqui elevado a 1/3. Esse é o A duas linhas. E o B duas linhas é o Q, que eu calculei aqui, sobre o A duas linhas. E aí eu determino o Z. Esse Z só vai haver um valor. Aí eu não preciso me preocupar em escolher o melhor Z. Relembrando, então, temos, primeiramente, um modelo de gás ideal lá do ensino fundamental, PV igual a nRT, ou se eu passo esse N dividindo, PV barra igual a RT. Depois vem o modelo de gás real, onde entra o fator de compressibilidade Z. Então, ficou PV igual a ZNRT, ou PV barra igual a ZRT. Para calcular esse Z do modelo real, nós temos algumas opções. Primeiro, equação do virial, então ela pode ser truncada no segundo termo ou no terceiro termo. Temos as equações cúbicas,
quando estamos aí se aproximando da isoterma, né, numa região onde a temperatura reduzida é próxima de 1 ou menor que 1, e das equações cúbicas temos a primeira de Van der Waals, que foi aquela precursora, e depois os modelos mais recentes, aquelas mais confiáveis, o SRK e o Peng-Robinson. Por fim, vimos que essas equações cúbicas são equações do terceiro grau. Então, existe um método para eu solucionar essas equações cúbicas e determinar o meu z e, posteriormente, determinar o meu ρ e utilizá-lo aí nos vários cálculos de engenharia. Então, foram apresentadas nestas aulas aquelas equações que abordamos na parte 1. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima!